Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por esse tempo. Estamos muito felizes de estarmos aqui na casa de Deus para trazer essa mensagem para mim, nessa noite no meu coração. Primeiro o Senhor falou e vem nesse momento falar com você, direcionado a você. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, que acompanha a nossa mensagem pelas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, curta, compartilhe essa mensagem. Também pode deixar seus comentários logo abaixo desse vídeo. E essa noite a palavra de Deus, que ela chegue no teu coração, que o teu coração esteja pronto para receber essa palavra, como chegou no meu e produziu fruto no meu coração de uma maneira maravilhosa. Nós vamos orar nessa hora, pedindo para que o Senhor me use as minhas palavras, para que você entenda a mensagem do Senhor para você nessa noite, amém? Então curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos levar o nosso pensamento ao Senhor. Pai, te agradecemos nessa noite pelo teu poder, pela tua unção em nós, por esse tempo que tivemos, ó Pai, agora de adoração, de oração, ó Pai, em comunidade, junto com os irmãos aqui, presencialmente, mas também os nossos irmãos que nos acompanham, Senhor, ó Pai, pelas redes sociais, essa família, este jovem, esta senhora que está agora em casa ouvindo essa mensagem, que o Senhor, ó Pai, derrame das tuas bênçãos sobre eles, ó Senhor. Que nessa hora o entendimento seja aberto, o coração esteja aberto, Senhor, ó Pai, pronto para receber essa mensagem, como um solo fértil, ó Pai, recebe uma semente. Que o Senhor venha nesta hora derramar da tua unção, do teu poder e da água purificadora do teu Espírito sobre esta vida, para que essa semente, ó Pai, produza frutos, em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite, usa a minha vida, para que o teu povo entenda a tua mensagem e possamos colocar em prática isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos estudando às quintas e aos domingos o Novo Testamento, e agora nós entramos num livro que eu gosto muito, que é falar sobre Atos dos Apóstolos. Inclusive, quando nós vamos estudar a história da igreja e falarmos um pouco a respeito de crescimento de igreja, é impossível não nos atentarmos para o que aconteceu em Atos. Então, isso nos traz um material, um conteúdo riquíssimo para meditarmos nessa noite. E hoje nós vamos falar sobre igreja mesmo. E falarmos sobre igreja na perspectiva do livro de Atos, que é o que nós estamos vendo há alguns dias já. Então, algumas semanas atrás, eu fiz uma mensagem diferenciando aqueles que os conceitos a respeito de igreja e definindo de fato o que é ser igreja, o que é igreja, como nós podemos nos enquadrar nesse, se eu posso dizer, nesse sistema, ou como nós podemos nos ver como igreja. E eu falava a respeito daqueles que frequentam a igreja e falava daqueles também que precisam entender que são a igreja. E nessa mesma perspectiva, Bill Hybels fez uma pergunta, e essa pergunta ele mesmo respondeu. Então, qual é a igreja mais importante do mundo? Qual que é a igreja mais importante do mundo? E a resposta ele mesmo deu. A igreja mais importante do mundo é aquela igreja que Deus está edificando em você. Essa é a igreja mais importante do mundo. A igreja que Deus está edificando em nós. Porque se nós entendemos nessa perspectiva que nós somos a igreja, Deus precisa estar trabalhando nas nossas vidas e precisa trabalhar em nossas vidas. E à medida desse trabalhar de Deus nas nossas vidas, vamos nos aperfeiçoando e vamos nos tornando aquilo que Ele idealizou para que nós fôssemos, igreja do Senhor, atuantes, né, neste mundo que carece, então, de ouvir essa mensagem que a igreja tem, que são as boas novas do Senhor. Glória a Deus. Eu vi em um dos capítulos de um livro interessante, eu até recomendo que você tenha esse livro, do pastor Hernando Dias Lopes, e o livro chama Para Onde Caminha a Igreja. Quem já leu esse livro? Já leu? Já leu? Para Onde Caminha a Igreja? E ali ele dá um panorama da igreja, falando de algumas características, e um dos capítulos que eu achei interessante, já tinha lido esse livro há algum tempo atrás, e retomei pensando nessa questão mesmo dessas definições de igreja, e fala de um capítulo da igreja poderosa. Da igreja poderosa. Isso, nos tempos em que nós temos vivido, tem sido algo que nós precisamos repensar
do nosso modelo de igreja. Nós aprendemos novamente que a igreja, nos tempos que nós temos vivido, ela mudou. Ela já não é mais a mesma. E ela não vai ser mais a mesma. E vemos que em toda a história da igreja, desde a igreja primitiva lá em Atos, até os dias de hoje, a igreja também passa por transformações profundas ao longo da história, e muitas coisas que sobrevêm à igreja faz com que ela cada vez mais desenvolva características específicas para o seu próprio tempo. A igreja que temos vivido hoje como igreja, é uma igreja hoje mais conectada. É uma igreja hoje que rompeu as barreiras físicas. Eu jamais pensaria ou imaginaria um dia eu pregando em Moçambique, África. Né? Quem acompanhou a live que nós tivemos, que eu preguei para os irmãos lá de Moçambique. Eu jamais imaginaria que isso fosse possível. O meu chamado é um chamado pastoral, é um chamado missionário, um chamado pastoral, de cuidar de igreja. Mas Deus nos permitiu isso. Tivemos também uma live com o Giovanni lá de Portugal, falando a respeito das suas experiências lá em Portugal. Vamos ter uma live também, estamos preparando aqui, eu com o Edgar e Cris vão falar das suas experiências lá no Canadá. Havia falado também com Marina que está lá nos Estados Unidos, vai preparar um tempo para ela conversar com a gente também, como tem sido a vida dela lá nos Estados Unidos. Falamos quase que semanalmente com Geraldo Vanner, Lucas e Juliana, que estão lá no Equador. E muito simples, pegamos o nosso celular, o nosso computador, acessamos a internet e nos comunicamos, vemos como a pessoa está, até ontem viu o pastor Geraldo, estava com o cabelo branquinho, até a barba dele embranqueceu, você viu isso? Está cabelo branco, falei, o que está acontecendo aí, rapaz? Está nevando aí, no Equador? Mas é muito bom porque esses tempos têm feito a igreja romper algumas barreiras que alguns tempos atrás seriam impossíveis. A mensagem ela chega aonde a gente nem imagina. Existem pessoas que nos seguem nas redes sociais que mal nós sabemos quem é essa pessoa. E que dizem também, e chegam até nós e falam assim, eu sou membro da igreja do Nazareno do Castelo, mas eu nunca vi essa pessoa presencialmente. Mas ela tem todo o direito de se sentir parte dessa comunidade nossa. Amém, irmãos? A igreja é isso. A igreja ela precisou se transformar, se adequar a esse tempo. E nesse capítulo, trazendo também para o livro de Atos, nós vemos assim, qual que é a marca dessa igreja? Qual que é a marca dessa igreja que ainda pode abalar o mundo hoje? Qual que é a marca dessa igreja? Como que é essa igreja que pode abalar esse mundo? Como que é essa igreja que pode transformar a visão das pessoas hoje tão distorcida com relação a essa interação, a esse pensamento que tem de igreja? E a primeira igreja que nós vamos meditar, e você que estava nos nossos estudos, você viu eu falando sobre isso, ela se encontra lá em Atos. Você pode abrir a Bíblia comigo? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Atos 2. Atos 2, de 42 a 47. O texto que antecede aqui na minha Bíblia fala como viviam os convertidos da época. E a gente viu que esse capítulo 2, o que antecede o versículo 42, é algo tremendo, que mudou a história da igreja no mundo, que mudou a história das nossas vidas e chegou até nós. O capítulo 2 fala da vinda do Espírito Santo sobre o povo de Deus que estavam reunidos naquele lugar. E no versículo 42, após eles terem recebido o Espírito de Deus, após o início da igreja marcada pela presença do Espírito Santo, ali, eles começaram a viver então como comunidade, como igreja. E nós chamamos esse grupo de irmãos que estavam lá da igreja primitiva, da primeira igreja, que se estabeleceu em Jerusalém. E aí diz o texto que nós vamos ler, que é o que eles faziam, perseveravam na doutrina dos apóstolos,
na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Olha esse texto. A primeira igreja formada lá em Atos é a igreja que se estabelece em Jerusalém. E ela se forma a partir do derramamento do Espírito Santo ali sobre eles, que foi prometido nas Escrituras, foi profetizado pelos profetas, foi profetizado inclusive ali pelo antecessor de Jesus, João Batista, que registrou lá a fala de João Batista. Lucas registrou lá no Evangelho de Lucas, dizendo que João Batista disse: eu batizo com água, mas há de vir um após mim, de que eu não sou digno de desatar o nó das sandálias dos seus pés. Esse vai batizar vocês com fogo do Espírito Santo de Deus. Pedro também, no seu discurso realizado ali no livro de Atos, cita também uma profecia de Joel, que nós conhecemos muito bem essa profecia. E há de ser que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens sonharão, e os vossos velhos terão visões. Pedro cita isto também numa mensagem, e isso tinha sido profetizado por Joel. E essa igreja que nós lemos aqui, ela possuía algumas marcas. E nós podemos entender, nesses textos que nós lemos, 42, 43, 44, 5, 6 e 7, que essa igreja, além de estar reunidos ali em comunidade no templo, eles também se reuniam como? De casa em casa. Hoje, você está reunido na sua casa. Estou apontando aqui para a câmera, irmão. Hoje você está reunido aí na sua casa, como igreja. Antes dessa pandemia, nós tínhamos também o costume de fazermos as nossas reuniões nos lares. Lembra disso? Às sextas-feiras, íamos à casa das pessoas. Era gostoso, né, Hermínia? Íamos à casa das pessoas, nos reuníamos ali, cantávamos os louvores, tínhamos uma palavra, e depois, como todo bom crente, cristão, tinha bolo, pão, doce, suco, refrigerante. Era um momento de comunhão que a gente tinha. Tem alguns irmãos que estão com saudade da escola dominical. Eu acho que 50% é por causa do café da manhã também. Tá bom? Estou com saudade da escola dominical, pastor. Eu falei, tá, aqui, ó. Né? Aquela mesa forrada de coisa boa ali, né? Que a gente tinha aqui na igreja. Nós vamos retomar isso em nome de Jesus, irmão. Amém? E a igreja primitiva fazia a mesma coisa. Se reunia de casa em casa. E a Bíblia diz que eles participavam ali do partir do pão. Uma outra coisa interessante, que foi logo na recomendação do início desse culto nessa noite, eles tinham um compromisso com a celebração festiva e com a doutrina. Diz aqui o texto, que eles se alegravam, eles estavam felizes quando se reuniam. E hoje eu sei que muitos estão aqui, estão felizes por estar aqui neste lugar, amém? É gostoso se reunir como igreja. E perseveravam também, a palavra de Deus diz, né, no compromisso com a doutrina, com aquilo que estava sendo pregado. A pregação da igreja primitiva se resumia na obra e na pessoa de Jesus, tudo aquilo que ele havia realizado, ele sendo Deus, como Deus, e também se resumia a dizer e a propagar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Era esta a mensagem da igreja primitiva, era isso que eles pregavam. Também uma outra coisa interessante, que essa igreja também estava engajada na ação social. A Bíblia diz que eles entregavam tudo
aos pés dos apóstolos. E é interessante também notar que a igreja de Jerusalém era uma igreja pobre. Ela não era uma igreja rica. Sabe por que era uma igreja pobre? Você já ouviu isso hoje. Ela é uma igreja pobre porque tinham muitas pessoas que eram pobres. E aqueles que eram ricos, eles acabavam entregando tudo aos pés dos apóstolos e eles faziam essa distribuição igual para todo mundo. Mas eles não tinham muitos recursos, até mesmo pela quantidade de pessoas que não tinham recursos na época. Então, entregavam tudo aos pés dos discípulos. Eles estavam ali engajados, então, nessa ação social, nessa questão horizontal. E também, eles estavam engajados também nessa questão vertical, que eu fiz questão de, na primeira semana, a gente já retomar, que é a oração. Existem vários textos que nós vamos ver aqui, que a igreja estava sempre envolvida na oração. Eles tinham compromisso com a oração. Amém, irmãos? Por isso que na nossa igreja nós temos agora 3 reuniões de oração. Terça de manhã, terça à noite e sexta à noite. Tudo pensando, irmão, nesse modelo de igreja que Atos nos mostra. É o que eles faziam, além das nossas orações individuais, além das nossas orações que nós precisamos ter com o nosso relacionamento com Deus, a igreja sempre estava reunida orando. Uma outra coisa também, que era uma marca, uma característica dessa igreja, é que ela evangelizava e fazia discípulos. Essa igreja era assim. Diz a palavra de Deus, num texto que nós lemos, que dia a dia os que iam sendo salvos eram acrescentados ao corpo de Cristo. Pessoas iam sendo salvas. E eu creio que a mensagem tem expandido e chegado até pessoas que nós não imaginamos, que também têm recebido a salvação através dessas palavras que nós temos pregado. Glória a Deus por isso. Outra coisa também que era uma marca deles, uma característica, eles tinham comunhão dentro da igreja. E o legal que diz a palavra de Deus, que eles também tinham a simpatia de todo o povo. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Essa também era uma marca, uma característica da igreja. Eu gosto bastante quando falam da igreja do Castelo. Dizem que a igreja do Castelo é uma igreja acolhedora. Dizem que a igreja do Castelo é uma igreja aconchegante. Falam essas coisas. E isso, de fato, me deixa feliz, não porque eu sou o pastor da igreja, porque esta marca também é uma característica da igreja primitiva. O povo contava com a simpatia da igreja. Se a pessoa está procurando um lugar onde ela vai ser bem recebida, onde ela vai ser amada, onde ela vai receber o ensinamento da palavra, este lugar pode ser este lugar aqui. E as pessoas, quando falam da igreja do Castelo, falam com amor no coração dessa igreja. E isso me deixa muito feliz. Eram marcas dessa igreja que se iniciou lá em Atos. Hoje nós vemos grandes desequilíbrios nas igrejas por aí afora. Alguns perseveram até na doutrina, mas não celebram a Deus com entusiasmo. Nós precisamos resgatar isso, irmão. Celebrar a Deus com entusiasmo. Amém, Diana? Amém, grupo de louvor? Amém, igreja? Amém, irmãos? Celebrar a Deus com entusiasmo. Quem participou aqui das 24 horas de adoração, irmão, você precisava ver o encerramento dessas 24 horas. Eu lembro, a Armínia estava sentada aqui, ó. A Armínia e a Celinha, uma do lado da outra. Estava ou não estava, irmão? Estava aqui. E foi um derramar do Senhor aqui neste lugar. Com entusiasmo, com vontade, com amor no coração. Não é show não, irmão. Não é show, mas com vontade de estar na casa de Deus, com amor no coração. Glória a Deus por isso. Outras igrejas são ativas, muito ativas na ação social, mas não oram, desprezam a oração. E também as que crescem em número, de maneira estrondosa, e negociam as verdades da palavra de Deus, omitem as verdades da palavra de Deus. Eu sempre me lembro, quando eu estou preparando uma mensagem, de um cântico. Toda mensagem eu falo de um cântico, Uma mensagem. Esse aqui não mostra a minha idade. Diz assim: pregador de rosas, pregue os espinhos também. Deus é amor, mas é justiça também. Quem cantava isso, Sandra? Você conhece. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Aí o Dígia não conhece. Aí. Deus é amor,
Marco Antônio. Não é o mesmo de... É isso mesmo? Marco Antônio ou Genor? Marco Antônio. Eu sempre me lembro disso, que a palavra precisa produzir um efeito nas nossas vidas. A palavra precisa nos confrontar na nossa vida. E à medida que nós recebemos isso do Senhor, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos tirando aquilo que não presta e vamos caminhando para a verdade do Senhor para nós, amém? Então, as marcas de uma igreja poderosa, é que uma igreja poderosa, uma igreja firmada no Senhor, que não negocia todos esses valores, a primeira marca se encontra lá em Atos 2,42. Olha essa primeira marca. Diz o seguinte, que eles perseveravam aonde? Aonde, gente? Na doutrina dos apóstolos. Irmãos, as igrejas têm sido atacadas no decorrer da história, pela idolatria e pelo desvio da verdade do Senhor. Você que está me ouvindo hoje aqui, até mesmo você que está aí assistindo esse vídeo, tem um livro do C.S. Lewis que se transformou em um filme. Quem já assistiu aqui as Crônicas de Nárnia? Como chama o seu cachorro, Rosana? Aslan. Vocês já viram o pano de fundo dela quando ela entra no Zoom? Como é? Do que é? É um leão, né? De tanto que ela gosta das Crônicas de Nárnia. E tem um irmão nosso também, o Juliano Gaioto, que um dos nomes dele é Juliano Gaioto Aslan. A mãe dele também, fazer uma homenagem ao Aslan das Crônicas de Nárnia, colocou esse nome no Juliano, né? E C.S. Lewis escreve um livro, e esse livro é As 6 Crônicas de Nárnia, A Cadeira de Prata. Já viram esse livro? Você vai se identificar com a história. Eustáquio e Gil, eles caíram no encantamento da dama do vestido verde. Eles se esqueceram, e esse encantamento da dama de vestido verde fez com que eles se esquecessem quem era Aslan. Olha isso. E aí precisou uma outra pessoa entrar nessa história, porque além de esquecer quem era Aslan, eles esqueceram da missão que eles tinham, que foi dada a eles, para libertar o príncipe Hilion. Quem assistiu o filme vai se lembrar disso. Eles ficaram enganados, então eles esqueceram da missão que eles tinham e se esqueceram de quem era Aslan. E quem sabe da história das Crônicas de Nárnia sabe muito bem que tem uma simbologia de quem é Cristo, tem uma simbologia do inimigo, tem uma simbologia muito grande por trás desse filme. Então, olha só o que aconteceu. Essa dama do vestido verde dá um pó a eles que eles jogam na fogueira e eles se esquecem de quem é Aslan, da missão deles. Irmão, existem muitas igrejas que caíram nesse encantamento mágico também dessa idolatria. E muitos dessa idolatria cultural. E muitos hoje precisaram ser chacoalhados por Deus, assim também como nas Crônicas de Nárnia, como Eustáquio e Gil foram chacoalhados pelo brejeiro, dizendo para eles assim, parem com o que vocês estão fazendo e percebam que essa dama do vestido verde é uma bruxa sombria. Passamos por um momento como igreja, esse momento de pandemia, para nos fazer pensar e revermos. Muitos de nós, ou muitos que tinham essa relação como igreja e como igreja, estavam enganados e vivendo, esquecendo quem é Jesus, e esquecendo qual é a missão da igreja nessa terra. As mensagens não chegam ao coração das pessoas apresentando a pessoa de Jesus. Tenho visto algumas que nem falam de Jesus, nem cita nenhum versículo bíblico, mas são mensagens que têm conteúdo gospel. A mensagem que não tem a centralidade na doutrina e na pessoa de Cristo não presta. Está te enganando.
nós precisamos apresentar a Cristo. Qual é a missão da igreja? A bruxa do vestido verde, será que é porque é do Palmeiras? Será que é do Guarani? Sei lá. A bruxa do vestido verde enganou os irmãos para que eles esquecessem quem era Aslan, símbolo de Jesus nesse filme. E muitos têm sido enganados também com essa adoração ou idolatria da cultura. Muitos desvios aconteceram na história da igreja, mas uma igreja fiel não pode de maneira nenhuma mercadejar a palavra de Deus. Meus irmãos, não há avivamento genuíno na igreja sem a centralidade da palavra de Deus. Amém, irmãos? Você pode dizer um amém aí? Para os irmãos que estão em casa também concordar com a gente? Amém, irmãos? Não há crescimento saudável nas igrejas sem um apego à doutrina, como a igreja genuína e primitiva iniciou. Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, quem entende o pano de fundo da história da igreja, lá nesse momento, e nós estudamos isso, nós vimos que existiam muitas opções na época da igreja primitiva. Você podia ser de várias seitas que tinham lá. Elas eram atrativas. Elas falavam também, colocavam em destaque a humanidade, colocavam em destaque os prazeres desta terra, colocavam em destaque também os prazeres carnais. Existiam algumas seitas que falavam a respeito do sexo liberado, das coisas que eram abertas e tudo sendo feito em nome de Deus. Era algo que parece que só acontecia lá, né, irmãos? Hoje em dia, muitas coisas acontecem aqui também, no momento em que nós temos vivido. Mas essa igreja, a igreja poderosa, ela tinha um zelo pela teologia, ela tinha um zelo pela doutrina e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma outra coisa que a igreja poderosa, também, uma igreja que é poderosa, é uma igreja que persevera na oração. Olha o que diz o versículo 42. E na comunhão do partir do pão, eles perseveraram, e nas orações. Irmão, nós precisamos perseverar em oração. Às vezes eu tenho alguns irmãos que me ligam e me dizem assim: pastor, me ajuda a orar, porque eu não estou conseguindo orar. Mesmo, vamos orar. Vamos orar junto. Vamos caminhar junto. Porque se você não tem força, nós vamos andar junto para que você tenha força. E consiga, em nome de Jesus, perseverar na oração. Precisamos ser uma igreja perseverante. Eles só não possuíam uma teologia boa. E não só uma teologia boa de oração, mas eles oravam efetivamente. Uma igreja vencedora é uma igreja que ora. Amém, irmãos? Dependiam mais de Deus do que dos seus próprios recursos. É essa a igreja. Atos capítulo 1, versículo 14. Volta um pouquinho comigo. Atos 1, 14. Olha o que diz nesse texto. Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos perseveravam em oração. Olha um outro texto legal. Caminha comigo aí, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João estavam dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Eles também oravam à tarde. Vai comigo para o 4:31 agora. 4:31. 4:31, depois do Pentecostes, tá? Tendo eles orado, o que aconteceu com o lugar? Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Glória a Deus. Vai para o capítulo 6, versículo 4.
Diz assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Vai comigo para Atos 9, 11. Quando Ananias visita Saulo, olha o que o Senhor diz a Ananias aqui, Wesley. O Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procure um homem de Tarso, chamado Saulo. O que ele está fazendo? Ele está orando. Ele está orando. Vai para o capítulo 12, versículo 5. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém, irmãos? Tem mais, vai para o 13. Versículo 1 ao 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, e tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito disse: separem agora Barnabé e Saulo, a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo-lhe as mãos sobre eles, os despediram. Vai comigo para a gente terminar aqui, 16, 25. 16, 25, diz assim: Paulo e Silas presos por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E por fim, Atos 20, 36. Tendo dito isto, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Olha o que aconteceu. Então houve grande pranto entre todos, abraçando Paulo, o beijavam. Aqui a oração de Paulo, quando Paulo está lá com os presbíteros da igreja de Éfeso. Oração era constante, oração era estilo de vida, oração era algo que a igreja primitiva sempre fazia, sempre estava envolvida. Sem oração, meu irmão, não há poder, não há vida vitoriosa. Às vezes as pessoas querem ouvir como elas conseguem adquirir vitória. Pastor, como que eu faço para ser vitorioso? Mas nós às vezes queremos ouvir palavras que nos colocam para cima, nos falem de vitória, mas quando nós precisamos desempenhar o nosso papel para receber essa vitória, nós achamos dificuldade nas coisas. Irmão, para ter vitória, a primeira coisa, você precisa aprender a orar. Para ter vitória, a primeira coisa, você precisa ter comunhão com o seu Deus. Você precisa ter intimidade com Ele. Como eu tenho intimidade com uma pessoa se eu nunca vi e se eu nunca conversei com ela? Intimidade é diálogo com Deus, irmãos. Falar com Deus, orar. E às vezes nós precisamos da oração do irmão ao lado porque nós não sabemos como fazer e não estamos nem interessados em aprender. Mas a vitória nós queremos. Nós precisamos também fazer como que a igreja aqui fazia. Sem oração não há poder, irmão. Sem oração não há poder. Existe uma frase que você deve conhecer: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. É básico. Pastor, estou fraco. Primeiro diagnóstico que eu já tenho, antes de você falar qualquer coisa: não está conseguindo orar. Não tem vida de oração. Que aquele que ora se aproxima do Senhor. E mesmo em meio às lutas que nós passamos, se você tem intimidade com o Senhor, você tem a certeza que Deus está junto com você. Amém, irmãos? Se você tem intimidade com o Senhor, você sabe que mesmo na luta, na dificuldade, Deus está te ouvindo. A frase bonita que eu tenho ouvido, mas eu queria muito mais do que ela fosse bonita, mas que ela fosse praticada pelas pessoas, que muitas vezes à noite eu não tinha forças para orar. E fui dormir chorando. Mas as minhas lágrimas foram as maiores orações que eu fiz. E às vezes é isso. Deus te conhece, sabe quem você é. Sabe das tristezas, das lutas dessa vida. Uma igreja poderosa é uma igreja que ora. Amém, irmãos? E quando eu estou falando de igreja, não estou falando da igreja aqui do Nazaré, estou falando de você. Quer ser uma igreja poderosa nas mãos do Senhor? Ore. Amém? Havia também
entendendo, Atos 2,43, havia também na igreja temor. Temor na igreja. Temor. Olha o que diz o texto, Atos 2,43. E em cada alma havia temor. Essa era a resposta que a gente precisava ter dado à pergunta da Betânia na quinta-feira. Pastor, por que os milagres que aconteciam em Atos não acontecem hoje? Essa era a resposta minha. Depois eu falei, eu deveria ter falado esse texto para ela. Sabe por quê? Porque a igreja tinha temor. A igreja tinha temor. E olha a resposta que se segue no versículo 43. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Havia temor no coração das pessoas que estavam lá. Amém? Havia também a presença da intervenção extraordinária de Deus. Cura de paralítico. Lugar que eles estavam reunidos tremia. Sinais e prodígios aconteciam. Felipe realiza sinais em Samaria. A conversão de Saulo. Libertação de Pedro. O terremoto em Filipos. Paulo fazia milagres em nome de Jesus. As muitas igrejas por aí fora que negam os milagres. E existem muitas outras igrejas que inventam os milagres. Embora Deus realize milagres, irmãos, nós não podemos substituir o Evangelho de Cristo pelos milagres. Há três gerações que mais viram milagres na Bíblia. Eram as 3 gerações mais incrédulas. A geração de Moisés. O povo era sustentado por Deus no deserto. Deus cuidava daquele povo no deserto. E o povo fez o quê? Construiu um bezerro de ouro. E chamou aquele bezerro de ouro do Deus que me tirou do Egito. Não sei se você sabe disso. Aquele bezerro de ouro, para eles, era o Deus que tirou eles do Egito. As gerações que mais viram milagres foram as gerações mais incrédulas. A outra geração, a geração do profeta Elias. Foi uma geração incrédula. E a outra geração também, a geração dos apóstolos. Outra geração incrédula. Jesus realizando milagres. Jesus fazia milagres para mostrar, de fato, que Ele era Deus. Ele é Deus. E os apóstolos continuaram ministrando e realizando os milagres que Jesus fazia para testificar quem é Jesus, o Cristo ressurreto. E eram as gerações mais incrédulas. O problema não está no realizar milagres, porque Deus continua sendo o mesmo. Ele faz milagres ainda hoje. Quem crê nisso, diga amém. Quem é milagre aqui, diga amém, levanta a mão. Ah, lá Vilma ali, ó. É milagre. Vilma é milagre. Você é milagre. Amém, irmãos? Nós somos milagre. Somos milagre do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Havia a presença e intervenção extraordinária de Deus. Também era uma igreja que tinha entusiasmo no culto. Olha, capítulo 2, versículo 46. Olha o que diz esse versículo. Anualmente. Como está escrito aí? Tá. Tá bom. Diariamente perseveravam unânimes. Aonde? No templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Era uma igreja com entusiasmo. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha o versículo 47. E a gente acha que nós inventamos a roda. Olha o que diz. Louvando a Deus. Quando eles louvavam a Deus, gente? The house of prayer. I hope. Tirou isso daqui. Porque se eles diariamente perseveravam no templo, diariamente eles adoravam também no templo com entusiasmo. 24 horas por dia, 7 horas por semana. Se você entrar na sua casa no YouTube, no iHope, você vai ver os irmãos lá adorando.
Qualquer hora. Às vezes eu acordo à noite para tomar água e ir no banheiro, no YouTube, os irmãos estão lá adorando. Aleluia. Glória a Deus. Pandemia? Não existiu. Adorando, louvando ao Senhor. Você pode entrar lá depois e ver. Lindo, maravilhoso. A igreja primitiva já fazia isso. E olha só, o versículo 46 diz que a alegria deles não dependia das circunstâncias. Por quê? No versículo 46 diz que eles partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. A alegria deles vinha da certeza de que Cristo estava com eles ali. Amém, irmãos? Os crentes tinham prazer em estar juntos. O crente tinha prazer em estar junto com a igreja. Pastor, eu gosto de igreja, mas não gosto de irmão, não. Não fica perto de mim que eu não gosto de irmão, não. Esse negócio de irmão aí, vir em casa, né? Agora para esse tá legal, né? Porque a gente não pode abraçar mais, né? Não pode dar a mão, não pode beijar, né? A irmã Dalva chegou hoje ali, eu fiz assim, oi Dalva, né? Não podia ali abraçar a irmã Dalva, né? Mas aqueles que pensam dessa maneira também, não entendem o que acontecia, porque os crentes tinham prazer em estar junto. No versículo 42 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, estavam juntos. No versículo 44 também diz, todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comunhão. No versículo 46 também a mesma coisa, diariamente estavam juntos, o povo estava tudo junto, estava junto já, nessa época. Também eles eram sensíveis às condições dos necessitados. No versículo 44, 45 fala isso. Eles eram convertidos não somente de coração, o bolso também era convertido. Que é a última coisa que demora na pessoa para converter é o bolso. Eles também eram convertidos no bolso, porque a palavra de Deus diz que tudo que eles tinham, eles entregavam aos pés dos apóstolos para ser distribuído entre as pessoas. Eles amavam uns aos outros ali. Eles eram convertidos de coração, eles eram desapegados dos bens e apegados às pessoas. É isso que eles faziam. Também, eu queria que você entendesse uma coisa, que nós não somos conhecidos, irmãos, por aquilo que nós falamos só. Nós somos conhecidos por aquilo que nós fazemos. E nós precisamos meditar o que nós temos feito, então, como igreja. Nós temos trabalhado, poderíamos trabalhar mais, poderíamos fazer mais. Poderíamos ter outras estratégias, outro pensamento para ajudar outras pessoas. Nós precisamos nos envolver como igreja. Eles também tinham um estilo de vida, que a igreja contava com a simpatia do povo. No versículo 47 diz isso, já disse, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Os crentes eram alegres, os crentes eram festivos, era contagiante, por isso contagiavam as pessoas. Por isso que eles contagiavam as pessoas. Amém? Eles eram os melhores ali dentro da igreja, os melhores maridos, as melhores esposas, os melhores filhos, os melhores pais, os melhores alunos, os melhores comerciantes, os melhores funcionários, sempre eram os melhores. Porque eles ali, então, tinham um estilo de vida que contava com a simpatia de todo o povo. E pela ação soberana de Deus, a palavra de Deus diz no último texto que nós lemos, no último versículo aqui, no versículo 47, e pela ação soberana de Deus, experimentavam um crescimento numérico, e um crescimento numérico e de qualidade. Hoje nós temos dois extremos para terminar. Aqueles que estão muito preocupados que são preocupados e até demais. E eles se chamam aqueles que são numerofóbicos. Numerofobia. E tem outros também que são da turma daqueles que são da numerolatria. Eu não quero muitas pessoas. Eu quero muitas pessoas, porque isso mostra que o nosso ministério é um ministério próspero, abençoado, né? Quando na verdade a palavra de Deus diz que quem ia acrescentando, dia após dia, os que iam sendo salvos, é o Senhor.
É Deus, é o Senhor. Então, por mais que você pense em estratégias, por mais que você estude estratégias de marketing, de qualquer outra coisa nesse mundo, como atrair pessoas, como influenciar pessoas, como tocar as pessoas. Irmão, quem dá o crescimento e quem acrescenta dia após dia os salvos à igreja é o Senhor. É Deus. Amém, irmãos? É o Senhor. E aí a gente vê que no fim de tudo isso, olha os números da igreja. Se eu fizesse um gráfico de projeção aqui, esse gráfico ficaria assim, ó. E esse tu lá em cima, faria assim, ó. Chegaria até nós. Primeira igreja, 120 membros. Depois de uma mensagem, 3.000. Depois de outra mensagem, 5.000. Depois de mais um tempo, uma multidão. A Bíblia, quando fala de multidão, é um número com impossibilidade de ser contado. A Polícia Militar faz um cálculo, né, Quebreira? Por metro quadrado. Né? Mas esse número, você sabe que fica né? O Quebreira está até dando risada, porque eu sei que é. Né? Uns dizem que é uma quantidade, a Polícia Militar diz que é outra quantidade. Né? Não tem como mensurar, não dá para contar, não tem como. Multidão não se conta. E aconteceu aqui, ó. Tinha uma multidão. O número de discípulos se multiplicava. A igreja acontece como acontece dizendo em Atos. Da primeira dispersão, depois da perseguição e da morte de Estevão, a igreja vai para a Judéia, Samaria, vai para a Galiléia, e depois vai para o mundo inteiro. E ó, chegou até nós. O segredo de uma igreja poderosa, eu termino nessa noite, é voltar para o livro de Atos e investigar como que a igreja cresceu e como que a igreja viveu. Deus não mudou seus métodos, irmãos. Deus continua sendo o mesmo. Amém? Deus continua sendo o mesmo. Cabe-nos como igreja voltar a esses princípios e obedecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que possamos ser uma igreja poderosa. E novamente, uma igreja poderosa, uma igreja importante. A marca de uma igreja importante nesse mundo é a igreja que Deus está edificando em você. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar? Glória a Deus. E foi abençoado nessa noite. Diga um amém forte aí para o Senhor. Amém. Muito bom te ver. Muito bom estar aqui com vocês. E nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Pai, te agradeço nessa noite, ó Pai, pela Tua palavra, santa palavra. Te agradeço pela revelação da Tua palavra, pelo Teu Espírito nesta igreja, neste lugar. Ó Pai, pela conscientização que nós temos a partir de então, ó Pai, que nós somos esta igreja, Senhor, que precisa abalar este mundo. Senhor, te agradecemos pelo tempo que vivemos, te agradecemos pelo ensinamento que temos aprendido dia após dia com o Senhor na Tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, usa-nos como igreja, usa-nos como filhos do Senhor, como servos do Senhor, para abalarmos este mundo com a mensagem de que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, está à destra de Deus Pai, e está preparando lugar para nós, Senhor, que possamos viver nessa perspectiva daquilo que é eterno, olhando para o alto, olhando para o Senhor, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor e tenha uma boa semana em nome de Jesus. Se você também deseja estar conosco presencialmente aqui, direcione sua câmera para o QR Code que está logo aqui, à esquerda do vídeo, faça a sua inscrição e esteja conosco no domingo que vem, para celebrarmos e adorarmos o Senhor aqui na igreja, em nome de Jesus. Deus te abençoe.